Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui, Bastidores da Jornada. Se você que está aí me assistindo ainda não me conhece, meu nome é Marcela Drummond. Eu sou mãe do Levi, esposa do Felipe, sou empresária há mais de 15 anos, né? E o meu objetivo aqui com esse podcast é contar um pouco sobre os bastidores da minha jornada, contar um pouco sobre as minhas experiências, compartilhar aquilo que eu já vivi ao longo dos meus mais de 40 anos, né? Então, contar um pouco sobre as minhas experiências, sobre como profissional, como mãe, como esposa, né? E com isso, o meu objetivo é ajudar você que está aí me ouvindo a ter mais resultados na sua saúde, mais resultados na sua vida, na sua maternidade, no seu casamento, no seu relacionamento, tá bom? E hoje eu quero falar sobre, o nosso episódio aqui vai ser sobre frustração. Isso mesmo, eu quero falar sobre esse sentimento, sobre como lidar quando a gente tem uma frustração, né? Como reagir a essa frustração. Eu quero te contar um pouco aqui sobre as minhas experiências com a frustração e como eu lido com momentos em que eu sofro uma frustração, tá? Antes de começar, eu gosto sempre de falar que eu faço aqui algumas anotações para eu não perder nada daquilo que eu quero falar para você. Então, se de vez em quando eu olhar para baixo aqui, é só porque eu estou olhando se eu realmente cobri tudo aquilo que eu me programei, que eu me planejei para falar com você, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? A frustração. O que é a frustração? É quando a gente tem uma expectativa sobre algo e aquela expectativa não é atendida. E a gente tem ali frustrações que são maiores, frustrações que são menores, né? Por exemplo, uma frustração no trânsito, né? Um estresse no trânsito, uma frustração. Eu tinha expectativa de chegar em tal horário, mas quando eu peguei meu carro e fui dirigindo até o trabalho, eu tinha uma reunião importante e aí o carro quebrou no meio do caminho, e aí alguém me fechou, e aí eu bati o carro, enfim, é uma frustração, porque você tinha uma expectativa de chegar a tal hora no seu trabalho, na sua reunião, e aquela expectativa foi quebrada. Então isso gera um sentimento em nós, né? Que é um sentimento de frustração, o sentimento de ficar frustrado ou frustrada, tá? Existem também frustrações um pouco maiores, né? Frustração de ser demitido, ser demitida, de repente você estava ali animado naquele emprego, naquele trabalho, e de repente você é surpreendido ou surpreendida por uma conversa, por uma notícia de que você vai ser demitida. Isso gera uma frustração grande. Uma frustração do término de um relacionamento, de um diagnóstico de uma doença, tudo isso gera frustrações em nós, em menor ou em maior grau, tá? E a vida, gente, ela vai ser cheia de frustrações. Por quê? Porque a gente sempre vai ter expectativas sobre determinadas situações e essas expectativas, deixa eu te contar uma coisa, elas nunca vão ser 100% atendidas, né? Não tem como a gente colocar a expectativa sobre algo, por menor que seja, e aquilo ser 100% atendido. Por quê? Porque a vida, ela transcorre naturalmente, a gente não controla a vida, né? A gente não controla as coisas que vão acontecer, mas tem um segredo aqui. A gente controla uma partezinha, que é a parte mais importante, é como a gente reage a esta frustração, como a gente reage à quebra de atendimento da minha expectativa, né? Como que eu vou reagir àquela frustração, àquela situação que gera em mim a frustração, é que vai ditar como que eu vou levar a minha vida. Se eu sempre reajo muito mal, se eu sempre reajo, né, fazendo um escarcéu, se eu sempre reajo brigando, discutindo, gritando, chorando, eu vou ter uma qualidade de vida muito pior. Agora, se eu reajo de maneira mais adulta, de maneira mais racional, nem mais racional, mas mais controlada, eu consigo ter uma vida muito mais leve, em que eu não tenho esses picos muito altos de emoções muito exageradas. Não significa
que eu vou deixar de sofrer ou que eu vou deixar de passar por aquilo. Porque a resposta ela é natural ficar triste, é natural eu ficar decepcionada, é natural eu ficar chateada, é natural eu ficar frustrada, porque eu tinha uma expectativa e a expectativa não foi atendida. Mas como que eu vou reagir? Será que eu vou dar aquilo um peso muito maior do que tem? Ou será que eu vou somente, beleza, aconteceu, o que eu posso fazer para contornar essa situação? E aí vem o que eu falo muito aqui, falo muito nas minhas redes sociais, gosto muito desse tema, falo muito com as pessoas aqui do meu time, que é sobre a autorresponsabilidade. Inclusive, se você rolar aí pra cima, tem um episódio aqui no podcast que a gente falou, que eu falei sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, para mim, é uma das características, é uma das coisas mais importantes que você precisa desenvolver na sua vida. Você precisa ter autorresponsabilidade se você quiser ter resultados melhores para sua vida e se você quiser levar uma vida melhor, mais tranquila. Por quê? Porque aí você sempre vai focar naquilo que você tem controle e não naquilo que você não tem controle, tá? Então, se eu tenho uma frustração, por exemplo, beleza, eu tinha uma reunião 9h30, eu me programei para chegar naquela reunião 9h30, mas no meio do caminho alguém me fechou e eu bati o carro. Beleza, eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, mas aquilo ali já aconteceu e já está fora do meu controle. O que eu posso fazer agora? Como eu vou reagir a isso? Eu vou ligar para o seguro, primeira coisa, vou ver se tem alguma pessoa que se machucou. Não, ninguém machucou, vou tirar o carro da via, vou ligar para o seguro, vou organizar, vou ligar para quem estava me esperando para a reunião, falar que eu vou atrasar um pouco, vou chamar um Uber, entende? Então, beleza, a situação já aconteceu. Agora, a partir daqui, como eu posso reagir da melhor maneira possível para que essa frustração, essa situação que aconteceu tenha o menor impacto possível na minha vida. Impacto ela já vai ter. Eu já bati o carro, eu já vou ter ali um problema, né, uma despesa a mais que eu não teria, uma questão financeira, eu vou me atrasar na reunião e tudo, beleza, isso já está dado, já aconteceu. Mas como que eu posso minimizar esse impacto? Como que eu posso fazer com que esse impacto seja menor possível, tá? Então, para tudo, mesmo que seja o término de um relacionamento, mesmo que seja uma demissão, uma doença, para tudo tem como eu ser autorresponsável e entender que uma vez que eu tenho essa situação, uma vez que eu tenho uma doença, beleza, como eu posso fazer para lidar com essa doença, com esse diagnóstico, qual tratamento eu tenho, o que eu tenho que fazer, né? Quais medidas eu tenho que tomar. Então, tudo isso está na minha alçada. Ter a doença ou não ter a doença, eu não controlo mais. Eu poderia ter controlado lá atrás, se eu tivesse me exercitado, se eu tivesse cuidado melhor da minha saúde, talvez eu teria evitado essa doença. Mas beleza, agora eu já tenho. Não adianta eu ficar me culpando do que eu não fiz no passado e nem adianta eu ficar remoendo aquilo, né? E aí, mais uma vez, é óbvio que eu vou sentir. Eu não tô falando aqui que você não deve ficar triste, que você não deve chorar, que você não deve viver aquele luto ali por aquela situação. Sim, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai se lamentar, mas o que você não pode é viver a vida a partir dali pensando nessa doença, pensando nessa situação. Beleza, eu entendo, eu fico triste, eu me permito sentir, mas a partir desse momento, o que eu posso fazer? Mesmo estando triste, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Ou para trazer o mínimo impacto possível, tá? Impacto eu vou ter, mas como que eu posso minimizar esse impacto, né? Eu tô lendo um livro agora, recente, que eu ganhei na semana passada, um pouco antes do Natal. Hoje é dia 26 de dezembro de 2025, o momento que eu tô gravando esse vídeo, e eu ganhei um livro muito legal que é da Mel Robbins, que chama a autora, eu não conhecia ela, e o livro chama Deixa Pra Lá. É uma teoria, depois eu vou fazer um podcast só sobre esse livro. Eu ainda tô mais ou menos na metade dele, eu tô devorando o livro de tão bom que ele é. Mas é uma teoria que ela desenvolveu, que ela chama de Deixa Pra Lá, da tradução em inglês é Let Them, ou Deixa Eles, Deixa Pra Lá, deixa isso, deixa de lado, né? Algo nesse sentido, a tradução do livro é Deixa Pra Lá. E esse livro fala muito sobre isso, né? Sobre
que você não controla as coisas que acontecem com você, mas que você controla como você reage às coisas que acontecem com você. E ela traz uma coisa muito legal, que é o seguinte, ela fala assim, muitos adultos, ou a maioria dos adultos hoje, infelizmente, eles reagem, as emoções deles, as reações deles a uma determinada situação é uma reação não de adulto, mas uma reação de uma criança de 8 anos, né? Então, adultos fazem birra, né? Adultos não se jogam no chão e esperneiam igual criança, mas muitas vezes a gente faz birra, né? A gente xinga, a gente grita, a gente chora, a gente explode, ou a gente faz um voto de silêncio, né? A pessoa deixa de conversar com a outra sem ter razão, ou fecha a cara e não explica por quê. Então, nós adultos, muitas vezes, infelizmente, a gente tem comportamentos infantis. Por quê? Porque nós não aprendemos na nossa infância a controlar as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções. Eu nem diria controlar, por quê? Como eu falei aqui alguns minutos atrás, a emoção ela vai vir, é natural do nosso cérebro ter uma emoção quando algo acontece. E é ok, é saudável, né, a gente ter as emoções, mas o que a gente não pode é deixar com que essas emoções nos dominem, deixar com que a nossa reação seja tão exagerada que ela domine sobre a minha resposta daquela situação, né? Então sempre eu vou ter uma emoção, mas eu preciso não controlar no sentido de não ter, mas controlar a minha reação a essa emoção, né? Eu tenho emoção de tristeza, eu tenho emoção de frustração, beleza. Como que eu vou reagir? Eu vou gritar? Eu vou chorar? Eu vou espernear? Ou eu vou respirar fundo, sentir, fiquei triste, fiquei frustrada, poxa vida, não queria ter batido o carro, mas bati, respiro, e agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou brigar, eu não vou bater, eu não vou xingar. Eu vou resolver como adultos devem fazer, né? Só que, infelizmente, eu me coloco nessa turma, né? Infelizmente, nós adultos, a maioria de nós, a gente não aprendeu na infância como lidar com essas emoções. Muitas vezes as emoções elas são só tolhidas, né? Menino, para de chorar, homem não chora, você não pode chorar, você tá chorando à toa, que bobagem e tal. Então a gente está só ensinando as crianças a não sentirem e não estamos ensinando elas a sentirem, mas como elas vão reagir a esse sentimento, como elas vão agir dada essa situação e esse sentimento, essa coisa que eles estão sentindo, né? E quando eu falo que eu tô inclusa nessa, é porque hoje eu falo com o Felipe assim, meu Deus, meu amor, como eu melhorei dos últimos, eu diria assim, uns 8 anos, 7 anos pra cá, eu melhorei muito, porque eu era essa pessoa que eu tinha reações muito extremas, mas muito extremas mesmo, principalmente com pessoas muito próximas de mim, por exemplo, ele. Então, às vezes, eu ia acumulando coisas ali, e aí, tipo assim, uma coisa dava errada, sei lá, eu queimei o arroz. Gente, a minha reação era tão louca, mas tão louca, eu chorava, eu esperneava, de verdade, assim, eu ficava irritada, eu gritava, eu esmurrava, eu ficava muito, muito, muito nervosa. E aos poucos, e aí depois de muita terapia, de muito estudo sobre desenvolvimento pessoal, de fazer muitos cursos, ver muitos vídeos, de ler muitos livros, participar de mentorias, participar de encontros e tudo, eu fui mudando isso em mim. Então, ao longo dos anos, eu fui mudando muito isso em mim. Mas é preciso esforço. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Eu não aprendi lá na infância. Então, para a gente aprender na vida adulta é mais difícil. Mas hoje eu considero que eu evoluí muito, né? E hoje eu tenho uma vida muito mais leve, uma vida muito mais tranquila, uma vida mais previsível, as minhas reações são mais previsíveis. Significa que 100% das vezes eu vou ter uma reação boa, né? Digamos, adequada? Não, às vezes eu ainda extrapolo. Mas eu tento hoje me controlar ao máximo. E eu acho que depois que a gente vira mãe, né? A nossa responsabilidade, ela dobra. Eu hoje ainda tenho muitas vezes episódios de perder a paciência com Levi e de reagir de forma exacerbada.
mas eu sempre me policio. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade, inclusive, de ensiná-lo aquilo que eu não fui ensinada, né? Se hoje eu sofro com as consequências dos meus pais não terem me ensinado isso na infância, eu preciso, agora que eu estou exercendo esse papel de mãe, ter essa responsabilidade com ele de ensiná-lo a reagir de maneira mais adequada, tá? Então, eu acho que depois que a gente vira mãe, isso fica mais latente, assim, essa necessidade da gente se controlar para a gente mostrar para as crianças, né? E é impressionante, as crianças, elas aprendem muito mais, né, quando elas veem o exemplo do que quando elas falam. Então, se eu quero ensinar para o meu filho, para o Levi, que é o meu filho, a ter controle emocional, a ter inteligência emocional, a controlar as suas reações, eu preciso controlar as minhas, né? Eu não posso falar assim com ele, Levi, para de gritar, não pode gritar, gritando. Eu tô gritando, como é que eu vou falar para ele que ele tem que se controlar? Ele, como uma criança, tem que se controlar e tem que fazer algo que eu, como adulta, não consigo fazer? Não faz sentido. Na cabecinha dele, ele vai muito mais copiar o meu exemplo do que fazer o que eu estou falando, tá? Então, eu quis trazer aqui sobre isso, e assim, tenho 2 exemplos que eu queria passar para vocês dessa questão com o Levi, assim, como que é interessante, e uma coisa que a gente precisa pensar muito como pais, né? Como mãe, como pai, nessa questão do exemplo. Eu já falei aqui algumas vezes, sempre cito muito a Cris Junqueira, que é uma empresária, uma influenciadora hoje, né, que para mim é um dos exemplos mais latentes assim dos dias atuais, que ela é uma das fundadoras do Nubank. E ela tem um podcast muito legal. E outro dia eu estava vendo o podcast dela, um podcast que ela fala sobre inteligência emocional. E ela fala muito sobre que o que ela mais... Exatamente isso que eu tô falando, né? Que o que ela mais quis aprender, o que ela mais mudou depois que ela se tornou mãe foi exatamente a inteligência emocional. Porque, segundo ela, e eu concordo, essa é a habilidade, a melhor habilidade, a habilidade mais importante que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é exatamente a ter inteligência emocional. E eu só ensino inteligência emocional tendo inteligência emocional. E tem um episódio do podcast dela que ela conta uma história que ficou muito marcado na minha cabeça e que eu queria contar para vocês, e depois eu contar 2 exemplos que aconteceram comigo que eu lembrei dela. Ela fez um episódio, nesse episódio ela falava que uma amiga dela ligou para ela, porque ela gosta muito de ir pra Disney e tal, a Cristina Junqueira, ela gosta muito de Disney e tal, sabe muito sobre isso, e uma amiga dela ligou falando que ela estava com uma situação em que ela estava nos Estados Unidos, a amiga, e ela tinha comprado um cruzeiro para fazer, e era um cruzeiro da Disney, era uma viagem dos sonhos, estava ela com a filha, e era a viagem dos sonhos da filha e tal. E ela não tinha se dado conta que ela precisava de um visto canadense para entrar nesse cruzeiro, entrar nesse navio. E tinha ali, 3 dias para ela embarcar, e ela tinha descoberto isso, e ela estava desesperada com relação ao que fazer para poder embarcar. Então ela ligou para a Cris Junqueira para perguntar para ela alguma dica, alguma coisa que ela pudesse fazer para lidar com essa situação e conseguir o visto. E aí a resposta dela, que ela conta no podcast, é que ela falou assim: olha, fulana, eu acho muito difícil você conseguir esse visto. Eu sinceramente acho muito difícil você conseguir esse visto. Porque tá muito em cima da hora, mas você pode fazer isso, isso e isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo que você tá muito desesperada. Segundo ela, a moça tava assim, completamente fora do eixo, descontrolada emocionalmente. E aí ela falou assim: olha, eu tô vendo que você tá descontrolada emocionalmente. E deixa eu te dar, se eu puder te dar um conselho, não é sobre como você vai conseguir esse visto. É sobre como você vai usar essa situação para ensinar a sua filha como lidar com as frustrações. Então você tá lidando, você tá com uma situação em que realmente é uma situação muito frustrante, você gastou dinheiro, você vai ter prejuízo financeiro, você vai ter uma frustração muito grande mesmo, de expectativa, você estava com expectativa muito grande, é o seu sonho,
Mas essa você não vai conseguir, muito provavelmente, e essa é uma oportunidade de você ensinar para sua filha como lidar com as frustrações. Porque se você se desesperar, se você se mantiver como você está agora, você vai ensinar para ela que na vida, toda vez que ela tiver uma frustração, ela vai ficar descontrolada. A resposta que ela tem que ter é se descontrolar emocionalmente. Agora, você precisa se restabelecer, respirar fundo e falar, olha, minha filha, aconteceu isso, não vai dar pra gente embarcar e esse tipo de coisa acontece e a gente reage dessa forma. Então isso, para mim, ficou muito marcado ali aquele episódio de que realmente, né, a gente precisa ali, em determinadas situações da nossa vida, usar aquilo como exemplo para os nossos filhos, né, e não criar ali uma coisa gigantesca, criar uma reação gigantesca e mostrar para eles que quando adultos é assim que eles vão resolver as coisas. Porque a gente simplesmente não consegue resolver as coisas quando a gente tem explosões emocionais, né? Como eu falei no início desse episódio, a gente precisa, quando a gente consegue lidar com as nossas reações emocionais, a gente vive uma vida muito mais leve. E aí aconteceu logo depois uma situação em que era um sábado à noite, o Felipe tinha chegado tarde do trabalho, eu e o Levi estávamos em casa e a gente tinha combinado de ir num espetinho lá perto de casa, que a gente gosta de ir de vez em quando e tudo. E aí o Felipe chegou e nós três saímos, a gente foi a pé, foi super gostoso e tal. Eu tava morrendo de fome e quando eu fico com fome, então, gente, a minha reação é muito mais explosiva. Quando eu tô com fome e quando eu tô cansada, né? Normal. E aí a gente chegou, a gente sentou, o Levi na época estava em processo de desfraude e ele ainda estava fazendo cocô só na fralda. E aí a hora que a gente sentou na mesa, ele falou assim, papai, mamãe, eu quero fazer cocô. E aí eu falei, nossa, Levi, nós acabamos de sentar na mesa, não é possível, a gente acabou de sair de casa, né? Pensei comigo. E aí eu falei assim, filho, vai no banheiro. E aí ele começou, não, mamãe, eu não consigo ir no banheiro, eu tenho que colocar fraldinha, não sei o que. E a gente tava sem fralda, a gente tinha saído sem nada. E tal, não sei o que. E aí eu fiquei por 1 milímetro, por uma fração de segundo, de ficar com muita raiva daquela situação e de explodir com ele, de falar que ele tem que ir no banheiro, que isso e tal, não sei o que. E eu pensei fundo, falei assim... Aí eu tinha ouvido esse podcast dela há pouco tempo, eu falei, essa é uma oportunidade de eu mostrar pra ele que tá tudo bem. E aí eu virei pra ele e falei assim, Levi, vamos testar, vamos no banheiro. Ele foi no banheiro, não conseguiu fazer cocô, voltou pra mesa e falou, mamãe, eu não consigo e tal. Ele foi com o Felipe, voltaram, ele falou, mamãe, não consigo. Aí eu falei assim, aí o Felipe falou assim, eu vou levar ele lá e depois eu volto. Aí eu falei assim, não, vamos embora, nós três vamos embora. Aí o Levi começou a ficar choroso, que ele não queria ir embora. Eu falei assim, filho, olha, essa é uma situação, tá tudo bem, te deu dor de barriga, você não controla a hora que você quer fazer cocô, tá tudo bem a gente ir no banheiro agora. Poderia ser a mamãe que tivesse com dor de barriga e precisasse ir pra casa, poderia ser o papai que ficasse com dor de barriga e precisasse ir pra casa, mas é você e tá tudo bem. Nós, como uma família, ninguém deixa, a gente fala muito isso lá em casa, ninguém deixa ninguém pra trás, então nós três vamos pra casa, vamos lá, você vai no banheiro, a gente vai pedir um hambúrguer. E aí a gente vai mudar a nossa programação. Tá tudo bem, isso aqui é uma coisa que a gente tinha planejado fazer de um jeito e a gente vai fazer de outro, não tem problema nenhum. Esse tipo de situação acontece e a gente pode lidar com isso indo para casa e você fazendo cocô. E aí ele ficou super feliz e nós fomos para casa, pedimos um hambúrguer e foi ótimo. Então essa foi uma situação que aconteceu que por um triz eu sei, eu tava com fome, eu tava cansada e tal, e tudo que eu queria era sentar lá e me divertir um pouco. Mas eu usei como oportunidade, graças ao ter ouvido esse podcast, eu usei isso como oportunidade de ensinar ele sobre como lidar com uma situação frustrante. E a outra situação aconteceu há umas 2 semanas atrás, e foi até o motivo de eu querer gravar esse podcast sobre o tema frustração, que foi uma situação um pouco maior, com o Levi também, que foi o seguinte, foi aniversário dele, dia 20 de dezembro, né, ele faz aniversário, e no dia 14 de dezembro
foi um domingo, a gente fez uma festinha para ele lá em casa. No prédio onde a gente mora tem um espaço gourmet e a gente chamou só a família assim mais próxima para comemorar o aniversário dele de 4 anos. E aí a gente arrumou todo lá, colocamos o Homem-Aranha, colocamos uns balõezinhos, compramos um bolo, fizemos uma mesa de doces e tudo, e ele estava super feliz. E aí, beleza, passou a festa e ele feliz e tal, brincou. E aí a gente foi cantar parabéns, e ele adora, né, o momento preferido das crianças, é o parabéns, ele estava todo empolgado e tudo. Na hora do parabéns, o Felipe fez uma oração antes da gente cantar parabéns, e a gente começou a cantar parabéns. E exatamente na hora que ele foi soprar a vela, começou uma tempestade. Pensem numa tempestade que eu nunca vi. A chuva, a gente via ela que ela tava vindo, mas, tipo assim, beleza, tava cantando parabéns e era uma chuva, normal, o lugar era coberto. Só que o lugar é coberto, mas tem um janelão, assim, uma parte aberta, que não fecha, só tem um toldo. E o vento era tanto, aí veio o vento, primeiro apagou a vela, na hora que ele ia soprar, o vento veio e apagou a vela. E aí começou a chover de vento e a gente não conseguia fechar de tanto que ventava, foi uma chuva, assim, fora do comum. E a gente não conseguia fechar o toldo. E a chuva molhou o bolo, molhou os docinhos, molhou o Homem-Aranha, molhou os mas molhou tudo, tudo, tudo. Foi um caos. E aí, na hora, ele começou a chorar. E eu peguei ele no colo, o Felipe, os homens lá da festa foram tentar abaixar o toldo. Eu peguei ele no colo e falei, filho, calma, tá tudo bem. Antes, qual teria sido a minha reação? Eu teria ficado muito desconfortável, eu teria ficado muito chateada, porque, gente, eu preparei a festinha pra ele, né, tudo, todo bonitinho e tal, eu teria ficado muito chateada, mas eu fiquei depois surpreendida como que eu consegui me controlar. E como que eu consegui acalmar ele? Eu peguei ele no colo e falei, filho, tá tudo bem, a gente vai organizar, vai dar certo, a gente vai cantar parabéns de novo. E aí as pessoas, os convidados, a gente começou a organizar, tiramos os docinhos todos da mesa, colocamos numa outra mesa, tiramos as coisas que estavam nessa mesa, colocamos na cozinha, todo mundo se organizou, os homens arrumando o toldo, as mulheres arrumando a cozinha, mudando as comidas de lugar e tal, pegamos o rodo, tiramos. A chuva dali a uns 10, 15 minutos diminuiu e a gente cantou parabéns de novo. E aí ele teve alguns momentos assim de frustração, sabe? Nossa, mas logo depois assim, nossa, mas ai, que triste meu aniversário, nossa, que triste na hora do parabéns e tal. E aí foi legal que a gente foi falando, conversando com ele, e eu soube me controlar, eu fiquei orgulhosa mesmo do tanto que eu me controlei e do tanto que eu agi da maneira que um adulto saudável deve agir. De que não era o meu papel ficar chateado, chorar, tal, e depois ficar lamentando aquilo, né? O meu papel, mais uma vez, era usar aquilo para ensiná-lo. E aí, foi muito legal que agora, né, passado algumas semanas, logo depois, no dia seguinte, tudo, ele começou a inventar uma história. Nossa, mamãe! E na hora que foi cantar o parabéns, o Thor, que é o herói da tempestade e do trovão, veio e mandou a chuva pro meu aniversário e tal. Então ele criou uma situação, uma imaginação ali para justificar a chuva e para achar bom da chuva, sabe? Então eu achei muito legal assim como que todo mundo ali, nós, né, conseguimos ficar controlados nessa situação e lidar com aquela frustração e ensiná-lo a lidar com essa frustração. E aí, gente, né, mais uma vez, eram esses 2 episódios eu queria contar para a gente entender sobre isso, sobre como que a gente precisa ensinar para as crianças e como que a gente precisa controlar as nossas reações, né? E assim, a gente precisa estar muito atenta como mãe, como pai, né? Mais uma vez aqui com relação às crianças, para não dar tudo para as crianças, sabe? Eu acho que a gente, como que a gente não aprende a lidar com a frustração na infância? Quando os nossos pais nos dão demais, sabe? Então a gente precisa gerar propositalmente, eu e o Felipe, a gente faz isso muito no nosso dia a dia, propositalmente gerar momentos de frustração no Levi para ensinar ele a lidar com a frustração. Pequenas frustrações. Mamãe, eu posso comer um doce? Não, não pode. Mamãe, posso ver televisão? Não, não pode. Hoje não é dia de ver televisão. Mamãe, eu posso fazer isso? Não, hoje não pode fazer isso. Não é ser chata, a criança entender que ela não pode tudo, né?
que ela não vai ter tudo, que a vida dela não vai ser sempre sim, sim, sim. Não, a vida dela vai ter expectativas frustradas, né? E aí a gente, a cada momento que você fala não, você ensina a criança a lidar com aquele não, né? Não, porque doce é só no final de semana, você comeu doce ontem e tá tudo bem. Ah, chora, chora. Tá tudo bem, eu sei que você tá chateado, eu também fico chateada quando eu não posso comer doce, mas é assim. Então, a gente não pode ficar cedendo o tempo todo. E às vezes a gente, como pais, né, a gente fica muito cansado, muito atarefado e tudo, e a gente acaba falando sim demais, fazendo concessões demais. E isso a gente gera crianças fracas, né? A gente gera adultos fracos. Adultos que não sabem lidar com as frustrações. E aí, quando ele tem uma frustração grande, ele fica desempregado, ele perde alguém, ele tem alguma frustração mais grave, ele fica devastado, ele não sabe lidar com aquelas frustrações na vida adulta, tá? Ah, Marcela, e eu que já sou adulta, como é que eu aprendo a fazer isso? Muita terapia, eu sempre recomendo que façam terapia. Por quê? Porque a primeira maneira da gente conseguir controlar a nossa reação é a gente aprendendo a identificar as nossas emoções e identificar quando a gente vai ter uma reação exagerada. Hoje eu consigo identificar. Às vezes eu tô com o Levi, ele tá fazendo pirraça, ele tá demorando pra dormir, eu tô cansada e tal, não sei o que. Eu falo assim, eu tô chegando no meu limite. Eu mesmo consigo entender racionalmente que eu tô chegando no meu limite e que eu tô prestes a explodir. E aí o que eu faço? Eu conto até 5, eu uso uma outra abordagem com ele, eu distraio ele, eu saio do lugar antes falo que eu vou no banheiro antes de explodir com ele. Então eu dou uma respirada ali para não explodir emocionalmente. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar melhor com as nossas frustrações é a gente conhecer as nossas emoções, né? Conhecer e saber identificar as nossas emoções, identificar que eu tô sentindo aquilo e que eu sei que aquilo é um gatilho para uma reação exagerada. E aí eu consegui controlar e pensar antes de ter a reação. E isso como que a gente consegue? Se conhecendo. Então, autoconhecimento é vida. Eu também tenho um podcast passado aí que eu falei sobre autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para poder evitar que essas coisas aconteçam. Então, como que você se conhece? Como eu falei, que eu me conheci, que eu me desenvolvi, fazendo terapia, lendo, estudando, ouvindo vídeo. Hoje, gente, a gente tem muita acesso a coisas baratas, né? Ou às vezes até sem custo. Então, você tá vendo esse podcast sem custo. Eu ouvi o podcast da Cris Junqueira sem custo. Inclusive, recomendo você buscar aí no Spotify. Eu vejo no Instagram, sigo pessoas que falam sobre inteligência emocional sem custo. Leio livros com custo baixos. Vejo vídeos no YouTube sem custo, né? Então tem muita coisa que a gente consegue fazer com custo praticamente zero ou praticamente zero. E também hoje em dia terapia tem muitas coisas mais acessíveis, né? É só você buscar aí que acredito que você consiga achar. Depois, ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo, vai tendo mais dinheiro e vai conseguindo pagar terapias melhores, tá? Mas comece de onde você tá. Não use como desculpa, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, então eu vou continuar do jeito que tá. Só que se você continuar do jeito que tá, você vai continuar sem nunca ter dinheiro, né? Então, você precisa buscar um jeito e, tendo autorresponsabilidade, buscar uma maneira de se conhecer melhor para que você possa conseguir ter reações mais adequadas e, assim, viver uma vida mais leve e, assim, ter mais resultados na sua vida. Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês nesse podcast de hoje. Se você gostou, se você quer ouvir mais sobre isso, se você tem algum comentário, deixa um comentário aqui ou compartilhe com alguém que você sabe que vai fazer diferença ouvir isso. Um beijo e até o próximo episódio.